Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. Bom, hoje a gente vai conversar sobre o bem fofinho até, O Homem Bicentenário, do Asimov. A gente já teve alguns episódios sobre o Asimov aqui, especialmente um episódio sobre dois dos livros, que é uma quadrilogia que forma a quadrilogia Robôs, que era O Sol Desvelado, essas coisas. Nós temos 2 desses livros aqui, eu ainda tenho que ler os outros 2 últimos livros. Essa quadrilogia eu gostei, é uma quadrilogia meio que noir de robôs. Eu não lembro se eu fiz Eu Robô aqui, não vou lembrar. Mas nós também temos um episódio especial dedicado só ao Asimov e à pessoa dele, toda a obra dele. Então, quando a gente tem esse tipo de episódio onde eu vou visitar uma obra de um autor que eu já falei anteriormente, você sabe que a gente já vai direto por episódio, né? Para a obra. Nesse caso aqui, O Homem Bicentenário é um conto lançado em fevereiro de 76. Vai aí, então, 26 anos depois que ele publica Eu, Robô, que é o livro de contos dele, que ele visita várias pequenas histórias sobre o aparecimento e desenvolvimento de robôs. E é onde ele apresenta a personagem da Susan Clark, que é a... Desculpa, eu falei Susan Clark, né? Susan Calvin. Acabei de ver aqui as anotações. Susan Calvin, que é a especialista em robôs, né, no cérebro positrônico deles, onde existe a configuração das 3 leis da robótica. Que, para quem não sabe, são: a primeira lei, um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que esse ser humano seja ferido, né, sofra alguma coisa. A segunda lei, que é um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto em casos que entrem em conflito lá com a primeira lei. Tipo, você não pode ordenar um robô matar outro ser humano, isso não vai acontecer. E a terceira lei, que um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a segunda e a terceira lei, e a primeira lei. Então, o Eu, Robô, ele é um livro que ele começa, na verdade, a escrever em 39 e publica em 50, e ele vai falar muito, né, através dessas pequenas histórias sobre essas 3 leis. A mesma coisa acontece aqui. Você vai ter a história do Andrew Martin, que nasce como um robô, vai trabalhar com uma família, né? E com o tempo ele vai ser liberto, ele vai se tornando aos poucos o que nós chamamos de ser humano. E essa evolução da vida dele, essa evolução do seu corpo cibernético também vai ser contada a partir de reflexões sobre essas 3 leis e reflexões também sobre o que torna alguém um ser humano. A gente já teve algumas obras que falam sobre isso, especialmente obras que falavam sobre os valores dos seres humanos mediante a sociedade e o seu papel financeiro, o seu papel cultural e racial, e o que essas mudanças, essas diferenças culturais, raciais e de poder aquisitivo desumanizam ou não um ser humano. Aqui a gente tem um pensamento muito mais sobre a humanidade em termos biológicos. Porque o personagem do Andrew Martin, ele é um robô muito diferente já. Então, ele é um robô que emocionalmente já tem uma linguagem, já tem uma conexão com o que nós achamos que seja um ser humano. Mas eu vou começar essa história do começo, e mais uma vez avisando que esse conteúdo aqui vai ter spoiler e vai contar a história até o final, porque é um conto, né? Uma coisa assim, de 1 hora você lê aquele continho. Então, não tem como evitar contar. E, mais uma vez, a gente já teve filme desse livro, que é um filme que particularmente eu não gosto. Já teve um filme desse livro, então não existe muito mistério sobre a história aqui. Então, começando pelo começo, a gente vai ter o Andrew Martin, que até então, no conto, a gente não sabe que é um robô, chegando para um cirurgião robô e falando que ele precisa fazer uma operação muito perigosa e de altíssimo risco. E ele pede ajuda desse cirurgião robô. O cirurgião robô olha para ele e fala assim: olha, eu não posso fazer porque isso vai de encontro às 3 leis da robótica e eu não posso arriscar a vida de um ser humano, que é o que aconteceria se eu fizesse essa operação em você. E aí ele fala assim: mas eu não sou um ser humano, eu sou um robô. E aí a gente tem um retorno a 200 anos antes
dessa cena, onde ele, em formato de robô, com corpo de robô, é recebido na casa de um homem chamado Geralt Martin, onde ele vai ser um robô mordomo. E aí ele tem ali os filhos do cara, ele tem a esposa do cara, e ele vive essa vida. E a menininha mais nova, que ele chama de Pequena Senhorita, dá um nome para ele, dá o nome de Andrew, que geralmente isso não acontece. Aqui a gente já começa essa humanização da máquina. Há muitos anos atrás, eu fui uma criança da década de 90, né? Então eu vivi todo aquele boom New Age, aquela coisa meio, eu acredito em gnomos, essas coisas. Então eu sempre fui meio nasci no Pará, que é um estado extremamente místico. Então eu nasci com essas coisinhas meio místicas, assim. E aí eu lembro que teve uma fase nos meus 20 anos que eu tive minha fase Wicca, né, e tal. Eu não me orgulho disso. Mas enfim. E aí eu lembro que uma das coisas que eu ouvi, né, quando eu fazia curso de bruxaria natural. Ai, meu Deus, que vergonha de assumir isso. Enfim, quando eu fiz curso de bruxaria natural, eu vi uma coisa muito, muito, muito louca, que era uma das bruxas lá falou que quando você dá um nome para algo, você dá um sopro de vida para aquela coisa. Aí ela conta lá que existiam alguns rituais, algumas coisas que você tinha que dar um nome para aquilo, enquanto tinha outros rituais que você tinha que pegar e soprar, porque era como se você estivesse, então, dando este sopro da vida, ou através do sopro, ou através de um nome, nomeando aquele objeto, sei lá, um golem, alguma coisa desse nível. Enfim, não quero mais falar sobre esse assunto. E aí, eu lembrei disso. Então, para mim, esse começo, quando a Pequena Senhorita dá para ele o nome de Andrew com o sobrenome Martin, que é o sobrenome da família, fica ali claro que este é o sopro de humanidade que ele recebe. Logo em seguida, a irmã mais velha ganha um colar, a menininha fica triste porque ela não ganhou também, e dá um pedacinho de madeira junto com uma faquinha e pede para ele fazer um pingente para um colar para ela. Ela só dá isso, ela não dá mais nenhuma instrução, nenhum requerimento, né? Quando a gente fala, principalmente agora que a gente está usando o chat GPT, Gemini, essas coisas, né, diariamente, do dia a dia, todo mundo sabe que para você ter um retorno, um output, né, que a gente fala, um output satisfatório dessas inteligências artificiais, você precisa colocar um input muito bom, que são os requisitos, né? Então eu faço muito isso em meio do trabalho. Eu sou uma pessoa muito grossa. E quando eu escrevo, eu sou muito seca. Eu não sou escritora, né? Eu sou leitora. E eu sou muito seca quando eu escrevo. Então, já aconteceu alguns problemas, assim, de má comunicação devido à minha secura de linguagem quando eu escrevo e-mail. Então, vira e mexe, eu escrevo um e-mail que eu quero, e aí eu vou lá prefiro Gemini do que o ChatGPT, e escrevo assim, por favor, reescreva esse texto num tom profissional. E o texto em si já é o input, que é o principal requisito daquele sistema. E aí, no caso, a Pequena Senhorita, ela não dá nenhum requisito, o único pedido dela é toma essa faca, esse pedaço de madeira e faça um pingente para mim. Ou seja, usando um pingente de madeira cravado com essa faca, transforme isso no pingente. E ele transforma no pingente com um desenho belíssimo, tal. O pai, quando vê isso, fica muito pressionado e fala assim, olha, onde é que você conseguiu o esquema, né, para fazer isso aqui? Ele falou, não consegui, eu fiz, tal, achei que ficaria harmonioso, tanto não sei o quê. O que demonstra já que este espécime, este robô, não é igual aos outros. Ele já demonstra ali, nesse momento, que ele tem uma coisinha que os outros não têm, chamada criatividade. O negócio vai evoluir a ponto do Geralt. Não sei se é Geralt ou se é Geralt, mas enfim. O Geralt dá para ele alguns livros sobre, né, madeira e como fazer trabalhos em madeira. E ele começa a fazer a ponto dele falar que ele gosta, ou seja, um sentimento de ser humano, né? O ser humano que sabe o que gosta, o que não gosta, aquilo que desperta prazer e o que não desperta. A máquina, ela executa coisas, o robô executa, aceita ordens. Ele fica muito espantado com aquilo e leva o robô para a empresa onde ele foi fabricado e fala sobre isso com os caras. A empresa fica um pouco assustada, eles já tinham começado a fazer algumas pesquisas para desenvolver criatividade nos robôs,
dizendo meio que, esses robôs acabam ficando meio imprevisíveis, então vamos fechar esse tipo de projeto. O dono dele, porque a gente ainda tá trabalhando com posse aqui, ele como uma máquina. O dono dele vai fazer com que ele, vai pedir para ele começar a fazer móveis e coisas do tipo. A seu bel prazer, ele deixa na mão do robô, do Andrew, para o Andrew decidir o que quer fazer, e aí ele meio que começa a vender essas peças que o Andrew faz, salvando parte do valor para o próprio Andrew, no nome dele, como se ele fosse membro da família. O tempo vai passar e o Andrew vai ter acesso ao valor desse dinheiro que ele mesmo produz, né, que ele ganha, e aí ele vai começar a alterar partes do seu corpo para partes mais modernas, porque ele é um modelo antigo. Ele só não vai, por enquanto, mexer na cabecinha dele, né, no cérebro positrônico dele. O dono dele, o senhor, vai morrer, que ele chama ele de senhor, vai morrer, e antes de morrer, ele pede para o senhor libertá-lo, ou seja, fazer com que ele seja um robô independente. Isso me lembra um pouco do que a gente começou no Código Vermelho, que ele também tem essa coisa de ele precisa estar atrelado a um contrato, e lá no Alerta Vermelho. E ele não pode, então, ter sua própria vida, tomar suas próprias decisões e coisas do tipo, a não ser que ele ganhe sua liberdade, porém, mesmo assim, ele precisa ter um ser humano como seu tutor, como seu responsável. Que é o que acontece no final, que não vou falar. Já ia dar spoiler, vou esperar vocês assistirem o seriado ou lerem um livro. Enfim, aí o Andrew, ele quer essa liberdade também pra ele. Ele não quer mais estar atrelado à servidão da família. Ele ama aquelas pessoas. Ele adora aquelas pessoas. Mas eles estão na terceira geração já. A pequena senhorita já tem filhos. O senhor já tem netos. Então ele não vê mais sentido naquilo. Então ele pede essa liberdade antes da morte do senhor. O senhor, ele concede. No começo ele fica um pouco preocupado porque lembra que eu falei que ele guarda o dinheiro pro Andrew? Esse dinheiro tá no nome do Andrew. No momento que o Andrew fizer se tornar livre, ele vai ter que ter esse dinheiro com ele, já que tá no nome dele no banco. Só que o Andrew ainda vai ser um robô. E robôs não podem ter essas posses. Então tem ali um impasse financeiro e legal que eles precisam ultrapassar antes de fazer essa libertação. E eles conseguem essa ultrapassagem. E aí o Andrew finalmente se torna livre, porém o senhor morre. As coisas não são muito fáceis quando o Andrew fica livre. Tem uma cena muito, muito triste, que é quando ele está indo encontrar o senhor, o pequeno senhor, que é o filho do dono original dele, e ele já está se vestindo como ser humano. Aí ele tem a ideia de escrever um livro sobre a história dos robôs, ou no caso, a história de como os robôs foram desenvolvidos e chegaram até a humanidade. E aí ele está indo um belo dia em direção à biblioteca, ele encontra dois caras no meio do caminho. Ele está vestido com roupas humanas, robôs não se vestem, os caras não gostam disso e começam, então, a ir e fazer maldade com ele, como, por exemplo, obrigá-lo a tirar suas roupas, obrigá-lo a se machucar. Eles pensam em começar a desmembrá-lo para vender suas partes, coisas do tipo, até que o pequeno senhor chega nesse momento e o salva. E é quando o pequeno senhor e a pequena senhorita, eles resolvem, então, se unir para lutar por leis a favor dos robôs. Ou seja, uma lei em que impeça com que os seres humanos possam fazer mal deliberadamente aos robôs. E os robôs, porque os robôs não podem fazer nada, né? Eles têm aquela segunda lei lá que a primeira lei que ela não pode machucar um ser humano. Então, e tem que obedecer às ordens. Então, eles conseguem passar uma lei, depois de muito custo, que impeça com que os seres humanos façam maldade por simplesmente fazer maldade. E aqui, por sinal, entra aqueles vídeos horrorosos de gente que... Não sei se vocês já viram esses vídeos. Que sempre tem um robozinho que eles começam a desenvolver. E para testar a capacidade a capacidade motora desses animais, dessas criaturas robóticas, eles dão chute, eles empurram, tal, para ver se, né, o robô consegue se manter equilibrado, se os
se as articulações não falham, se eles conseguem levantar depois de uma queda, coisa do tipo. Mas se você é que nem eu, ai, eu acho esses vídeos horrorosos. Ai, não sei, gente, não precisa chutar o pobre do cachorro robô, tá ligado? Pra você saber que ele não vai cair. Ai, nossa, não, é muito grande, eu odeio vídeo assim. E eu acho que é uma coisa meio desse jeito, tanto que eles conseguem aprovar essa lei baseado, com apoio, no caso, da população tá a favor dos robôs não serem, né, torturados, entre aspas, pelos seres humanos ao seu bel prazer. E aqui eu vou parar para chamar o nosso comercial, tendo em vista que a partir de agora vai ter uma pequena mudança da história, que é uma mudança muito clássica dentro do filme, se você viu. E aí daqui para o final eu vou ter que contar já tudo. E aí eu prefiro que quem não quer saber spoilers desse conto escrito em 76, que não continue assistindo, mas se você quiser, é só ficar com a gente. Opa, opa! Já já o episódio continua. Mas antes, queria te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Então, preciso da sua ajuda. Clica no botão de compartilhar e compartilhe esse episódio com seus amigos e nas suas redes sociais. Me ajuda muito. Obrigada! Pois muito que bem. Aqui, a maior mudança que a gente vai ter agora é que depois de conseguir essa liberdade, passar a usar roupas e ter acesso ao seu dinheiro e conseguir, inclusive, uma lei que impede com que seres humanos torturem robôs, o Andrew vai querer um corpo androide, ou seja, ele quer um corpo que, em aparência, se pareça muito mais com um ser humano do que com um robô clássico, porque ele já está na terceira geração da família, né? Então já se passaram o quê? Quase 100 anos aí. E ele consegue, então agora ele tem uma aparência muito mais humana, né? No filme é quando você finalmente entra com a aparência do Robbie Williams, né? Dentro da cena. Porém, em contrapartida, a empresa que cria esses robôs resolve, então, aposentar cérebros individuais. Então, os robôs, a partir de agora, que são produzidos, eles têm um cérebro que se conecta a uma central. Então, não existe mais a possibilidade de um robô ter algum tipo de personalidade, desenvolver uma possível criatividade, querer alguma coisa. Todos eles obedecem agora a uma única central. Ou seja, tudo está caminhando para o Andrew se tornar um espécime único, uma criatura única. Ele já era no começo, quando ele tem ali claramente uma criatividade, e aos poucos, para tentar ir contra isso ou equilibrar, quem sabe isso, a empresa decide aos poucos também ir fechando qualquer possibilidade de ser construído um robô parecido com ele. Ele decide começar a estudar robologia, que são a possibilidade de novos formatos para robôs mais ligados ao orgânico. Ele vai até trabalhar nessas pesquisas na Lua, dando ordens para outros robôs e dando ordens, inclusive, para seres humanos, porque ele é o presidente, né? O presidente é um líder desse tipo de pesquisa. E essa pesquisa vai resultar que ele tenha, inclusive, um sistema digestivo. Como assim? Ele desenvolve a capacidade de um sistema onde ele pode consumir comida humana. Essa comida, ela tem um sistema autolimpante ali dentro, onde ele consegue, inclusive, excretar pedaços de alimento que não podem ser digeridos. Por exemplo, fibras. Fibra, quando você come muita salada, né? Para quem não sabe, a celulose ela não é digerida pelo estômago humano. Ela fica ali, aí ela ajuda, por sinal, na limpeza do intestino, mas ela precisa ser excretada depois. E esse tipo de sistema, ele consegue, com a ajuda da própria empresa que criou ele, que mesmo tentando nunca mais reproduzir um espécime como ele, ao mesmo tempo ela vê que esse tipo de prótese pode ajudar outros seres humanos. Existe aqui, nesse futuro, um marketing muito grande, um marketing que eu falo um mercado, tá? Um mercado muito grande em próteses de órgãos para seres humanos. E aqui a gente precisa entender esse ponto, porque lá na frente, quando o Andrew finalmente solicitar o seu reconhecimento como um homem de verdade, né, um ser humano, esse ponto vai vir à tona.
Que é meio que acontece logo depois que ele recebe uma homenagem por ser um robô de 150 anos, que teve uma carreira na pesquisa robótica, que acima de tudo foi uma pesquisa que ajudou não só outros robôs, mas principalmente seres humanos, tal. Dão esse jantar para ele em homenagem, ele é super aplaudido, mas ao mesmo tempo ele percebe que ele não tá feliz, tem coisa faltando. E é quando ele saca que a coisa faltando para ele é ser reconhecido com o que ele é, ou seja, um ser humano. Mesmo que ele não tenha nascido, não tenha surgido nesse mundo como uma criatura orgânica, ele é um ser humano. E é uma das coisas que ele vai conseguir a ajuda de uma legisladora, ela é asiática, e ele vai pleitear junto a ela e junto à sociedade da qual ela é presidente, que acho que é a Sociedade de Ciência e Tecnologia, esse reconhecimento como ser humano. E a base desse pedido dele é que o corpo dele atual é tão robótico e ao mesmo tempo orgânico como o corpo de qualquer ser humano. Porque a gente está nessa fase que os seres humanos vão substituindo seus órgãos que param de funcionar por sistemas robóticos. Eu, por exemplo, precisaria de um nariz novo e de um intestino novo, já que eu tenho síndrome do intestino irritável. São as duas coisas que eu... Ah, um estômago novo também, porque eu não posso com fritura. Que mais? Ah, e um ouvido novo também, porque eu tô ficando meio surda. É a velhice chegando, né? Então acho que eu trocaria esses 4 aqui pra mim. Seria o ideal. Ah, e o pulmão, porque eu tenho asma. Caraca, eu tô muito mal. Eu tô muito mal, mas enfim. Obviamente que essa campanha em busca do reconhecimento de sua humanidade não vai dar certo, tá indo muito mal, e é quando a gente volta na cena lá do começo, que ele tá falando com esse robô cirurgião, porque ele percebeu que a única coisa que o ser humano tem, que ele não tem, é um cérebro que se degenera, ou seja, ele precisa mexer na única coisa que ele não mexeu em quase 200 anos de vida, que é o cérebro positrônico dele. Então, ele vai fazer essa cirurgia, ele vai conectar esse cérebro a filamentos orgânicos que vão se degenerar com o tempo, como o natural, e, ou seja, e isso vai fazer com que o cérebro dele, positrônico, também comece a se degenerar e ele morra exatamente aos 200 anos de idade. Quando ele faz isso, existe uma comoção, porque, mais uma vez, ele não é um robô qualquer, ele é um robô extremamente famoso, muito respeitado, e eles percebem que foi como se fosse um grande sacrifício que ele comete para ser considerado um ser humano. Termina o livro, o conto, quando ele atinge os 200 anos, ele já está na cadeira de roda, porque o cérebro positrônico dele perdeu a capacidade de equilíbrio. Ele recebe finalmente, no seu leito de morte, a assinatura da lei que garante que ele seja considerado um homem bicentenário, porque ele tem 200 anos, e a última coisa que ele fala é pequena senhorita, em referência à garotinha lá no começo que deu o nome para ele. Fim de O Homem Bicentenário. Tem coisas aqui que eu acho muito interessante. Eu não acho isso o melhor do Asimov. Eu ainda acho que Hobby dá de 10 a 0 nesse. Hobby é sobre aquele robô. É o primeiro conto do Eu, Robô, que é sobre o robozinho que tem... que é o robô babá da garotinha. Eu acho esse daí, eu acho, porra, maravilhoso. Esse eu acho, assim... Ele fala muito sobre os laços de amor entre o Hobby e a garotinha, e amor, para mim, realmente a faísca de vida da humanidade, sabe? Então, eu acho que esse, diferente de todos os outros contos do Asimov, é o melhor, é o mais bem escrito. O final é de uma beleza deles dois se abraçando. É lindo, 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 super, super terno, assim, eu acho fantástico. E eu acho O Homem Bicentenário, mais uma vez, um bom conto, mas não acho ele o melhor, porque eu sinto que falta esse contato maior com o ser humano. Ele se baseia muito sobre as modificações biológicas que o Andrew faz em si mesmo. Então, ele vê o ser humano muito mais como sendo um corpo do que, sabe, aquilo que realmente nos faz humanos, que é uma pergunta que eu gostaria que tivesse sido feita nesse conto, até para reflexão do leitor. Eu, por exemplo, não sei exatamente até hoje o que nos faz realmente humanos, e é uma coisa que é algo que eu procuro muito nas leituras que eu faço, o que faz com que você possamos nos chamar de seres humanos. E eu acho que essa questão principal
é feita meio que en passant aqui nesse conto. Eu não gosto disso. Eu acho que o Andrew não é dos personagens mais carismáticos do Asimov. Por exemplo, eu acho o Rob bem mais carismático, isso porque o Rob nem fala, né? O Andrew ainda tem falas e tal. Mas tem coisas que eu acho muito bonitas nesse conto. Por exemplo, eu acho muito bonito a última frase dele ser exatamente Pequena Senhorita, sendo que foi justamente ela que deu um nome para ele. E como eu falei no primeiro bloco, o nome ele pode ser considerado sim um sopro de humanidade, um sopro de vida, um sopro de magia sendo colocado naquela criatura robótica. Então é como se, por esse ponto de vista, a Pequena Senhorita, embora seja uma criança, tenha sido a mãe dele, né? É a pessoa com que ele primeiro faz essa conexão, justamente aquela que dá o seu nome, que dá esse sopro de vida. Então é como se ele tivesse, no momento final da morte, chamando pela mãe. E tem coisa mais humana do que no momento final da sua morte você chamar pela sua mãe ou pelo seu pai, ou pela criatura que você ama, né? Então eu gosto muito desse detalhe no final. Aliás, particularmente, esse detalhe para mim fala muito mais, grita muito mais ser humano do que todo o resto da história. A parte que ele cria o intestino, eu não gosto disso. Porque é uma coisa. Porque é mais uma vez isso, reduzir a sua existência humana a uma biologia. Eu não gosto muito disso. Mas é porque eu também sou mãe de pet, né? Eu vejo o Manju e a Viola, eu penso meus filhos. E, obviamente, não são seres humanos, são seres felinos e caninos. Então, eu acho que a biologia, para mim, não constitui ser humano já há muito tempo. Talvez seja isso, tá? Acredito que seja isso, que eu não achei tão legal assim, essa parte. Então, as partes com que ele tem o contato com a Pequena Senhorita, que para mim é como se fosse a mãe ou a fada azul, né, que transforma ele de um robô para um ser humano, são as coisas mais legais. Principalmente no começo, quando ela dá o primeiro teste dele, que é uma faca meio desamolada e um pedaço de madeira, e fala assim: faz o colar para mim. É isso, é a mãe dando o sopro da vida e depois a fada madrinha do Pinóquio transformando ele de um menino de madeira em um ser humano, um menino de verdade. Para mim é muito claro isso. É isso que vai fazer com que esse conto seja um conto, na minha concepção, famoso, mas eu ainda acho que o Asimov tem um outro conto e outros contos que falam muito melhor sobre isso. Eu gosto muito do Asimov não meter alma aqui no meio, não meter Deus. Eu acho que isso faz com que o conto não seja datado e eu acho que faz com que o conto não seja nichado nem piegas. Porque se ele metesse um Deus aqui, eu acho que seria. Ele mantém esse tipo de questionamento sobre o que faz alguém ser ou não um ser humano, mostrando essa história desse robô. Mas acho particularmente que ele faz isso melhor em outros contos. Gosto também dessa conexão que ele tem sobre as ordens. Ele vai para a Lua fazer a pesquisa dele e ele fala: eu fui tratado pelos robôs como sendo um ser humano. Eu dava ordens para os seres humanos, que é um contato que ele tem com hierarquia, que é uma coisa tipicamente do ser humano. O ser humano adora uma hierarquia. E, Lívia, mas se o ser humano adora hierarquia, porque existe um anarquismo? Lembrando que o anarquismo nunca foi realmente implementado em nenhuma sociedade da humanidade, né? Até hoje. Então, por enquanto, nós ainda vivemos em sociedades que, por mais que sejam igualitárias, existe ali o símbolo de um líder, seja ele religioso, seja ele um líder de guerra, ou seja, ele é um líder político em sociedades maiores, enfim. Então, a hierarquia, o poder, a capacidade de dar ordens é sim algo inerente às sociedades humanas e ao ser humano, que é uma coisa que ele experimenta na Lua. Talvez por ser um formato de curta, de short story, né, de conto, esse lado não foi muito explorado, mas é uma coisa que eu gostaria que tivesse sido explorada mais, essa fase dele na Lua, sendo capaz, então, de dar ordens àqueles que ele foi criado para obedecer. Enfim, senhoras e senhores, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Mais uma vez, gostei, achei bacana, achei bonitinho, mas não é o meu favorito do Asimov. Eu ainda acho que se você quer os melhores contos dele, principalmente contos que falam sobre as 3 leis e que é uma coisa maravilhosa do Asimov, né? Ele cria esse universo com essas 3 leis e ele começa, então, a explorar
de todas as maneiras possíveis e imagináveis esse universo sem nunca quebrar essas leis. E eu acho que, se você está procurando conhecer melhor isso, eu te indico muito o Eu, Robô, que eu amo. Eu acho fantástico, fantástico. Não só por ele fazer isso muito bem lá, mas por ele criar uma personagem chamada Susan Calvin, que é, para mim, uma das melhores personagens femininas já criadas na literatura de ficção científica. Enfim, espero que tenha gostado desse episódio. Se você gostou, por favor, compartilhe com seus amigos. Estamos nos principais agregadores de podcast, alguns pagos, outros públicos. Você consegue ouvir a gente. Nas quartas-feiras, nós geralmente temos posts de referência lá no @LiviaMulder. Por que eu tô falando geralmente? Porque se eu sinto que o episódio não teve tanta referência assim, não tem por que eu fazer um post sobre ele. Então, mas se você sentiu que aquele episódio teve muita referência, vai lá no @LiviaMulder às quartas-feiras no Instagram, que você tem uma pequena listinha sobre as referências que eu fiz, tá certo? O que mais? Terceiro episódio do especial de teatro musical. Nessa quinta-feira a gente vai falar sobre Just in Time, que é uma biografia do Bob Dylan, feita pelo Jonathan Groff. E segunda-feira às 17 horas voltaremos com a nossa programação normal com livros, tá? Eu tava muito nos contos porque, como eu falei pra vocês, fiquei doente, fiquei um tempo sem ler e resolvi correr um pouquinho atrás disso. Espero que tenham gostado. Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.